Eu chamo-me Nuno Anselmo, sou engenheiro de sistemas de informação, chamamos de informática em outros termos. E a minha história iniciou uma década, um pouco mais de uma década atrás, e fazia-me transportar numa viatura com 3 pessoas, na verdade éramos 4, eu, o amigo e as nossas respectivas namoradas. E infelizmente, num cruzamento, tivemos um azar de um embate com uma viatura que resultou no capotamento da nossa viatura, tanto que ele acabou perdendo a vida, o meu amigo, e infelizmente. E as meninas também estavam gravemente feridas e eu é que estava em estado extremamente grave, que fui evacuado para o Hospital Provincial, onde infelizmente o médico deu-me 5 dias de vida porque achou que não pudesse fazer mais nada. Então, graças ao esforço dos meus familiares e pais, serviço sobretudo, porque eu era um funcionário da empresa de aeroportos de Moçambique, e fez-se um esforço de me trazer até pelo menos Maputo, onde as condições eram melhores para poder resolver, tentar minimizar o grande stress. Eu tive várias lesões, e uma delas que foi crucial, que é a lesão medular. Estamos a falar de quê? Estamos a falar o nosso organismo funciona com base em nervos, o sistema nervoso e companhias, e temos aqui umas ramificações que saem do cérebro. Então temos a famosa medula, que é um elemento extremamente fundamental, que permite com que a gente consiga movimentar os nossos membros. Ele é que estou a dar um resumo básico, não sou médico, mas faz com que a gente consiga fazer os movimentos, consiga facilmente, enfim, andar, correr, seja lá o que for. E eu tive um rompimento numa seção, aqui na zona da cervical, estamos a falar da zona daqui do pescoço, e fiquei completamente sem mover nenhum membro. Fiquei mesmo tetraplégico, não conseguia mexer, simplesmente conseguia abrir e fechar a boca e os olhos, porque do pescoço para baixo, infelizmente, estava mesmo paralisado. Cheguei ao Hospital Provincial, graças a Deus, e ao Hospital Central, neste caso Maputo, quando fui evacuado através da ambulância. E cheguei, mas também tive o mesmo diagnóstico, os médicos não tinham condições para poder fazer alguma coisa como intervenção. E estamos a falar de grandes médicos, mas que infelizmente achavam o caso muito complexo, que não podiam fazer nada. Tanto que esperar pelo famoso dia. Então, os meus pais mesmo assim insistiram, os serviços insistiram tanto que eu pudesse pelo menos ir à África do Sul e ver uma segunda opção. Mas infelizmente não podia por voo, que estava na empresa de aeroportos, eles facilmente podiam prontificar alguma viagem aérea, mas infelizmente eu não podia viajar de avião por causa da pressão. Numa condição dessas era muito delicado, então não se podia fazer nada em relação a este facto. Tanto que arriscou-se e consegui viajar até Joanesburgo de ambulância. E um dos médicos garantiu, disse: olha, infelizmente eu garanto-vos que ele não vai passar de uma certa zona, que é uma zona alta, que é uma zona montanhosa, que ele não vai resistir, por causa da pressão. Mas, o assunto é vosso e boa sorte. Não é que durante a viagem, durante o percurso, justamente naquele lugar que eu acredito que o médico havia mencionado, eu parei. Na verdade, meu pai, que era testemunha, e a paramédica e o motorista pararam a ambulância e tiveram que tentar reanimar-me. E durante aproximadamente 30 minutos, segundo eles, eu não mostrava sinais de vida. Não é que em 30 minutos depois eu despertei e incrivelmente, de uma forma mesmo, enfim, não se percebeu nada. Eu despertei e continuamos com a viagem. De uma forma incrível, tive a primeira cirurgia e o médico aproxima-se dos meus pais e informa-lhes de que a cirurgia havia corrido muito bem e que ia levar um tempo a recuperar, mas que eu estava numa situação completamente frágil. Continuamos com a viagem a Joanesburgo, tanto que o médico responsável aproximou-se dos meus pais e
e disse, olha, aqui já passaram mais 5 dias, mais 72 horas. 72 horas, na verdade, 72 horas eu acho que é o tempo suficiente para um caso desses, para resolver. Agora, quando ultrapassa isso é muito delicado. Então, eu pessoalmente não garanto muito, mas já se fez os exames, já se percebeu qual é o caso dele. Eu hei de ver o que eu posso fazer, mas não vos garanto muita coisa. Então, fiquem preparados para o pior. E de forma mesmo milagrosa, eu consegui recuperar, sobretudo, um dos lados, porque eu era tetraplégico, mas o lado direito mostrou sinais de recuperação e foi muito rápido. Infelizmente, o lado esquerdo é que foi muito lento. Isto envolve muita coisa. Eu praticamente não tinha movimento, estamos a falar da minha parte sexual, vamos a falar da parte... Então, isso psicologicamente acaba sempre abalando qualquer um de nós. Eu não conseguia ter controle da urina, não conseguia ter controle do número 2 e etc. Quer dizer, o corpo praticamente fica todo desorientado. Só que eu me recordo de algo que me deixou muito meio apreensivo, inicialmente, porque quando eu lá cheguei, na fisioterapia do Estado Central, eu notei que não havia muita maquinaria, peguei condições e conheci lá uma senhora que tinha um caso mais ou menos que nem o meu, teve uma lesão mais ou menos que nem a minha, que estava lá há 8 anos e ela só conseguia mexer os braços. Olha, aquilo deixou mesmo... Enfim, comecei a pensar, eu disse, ok, talvez, ou sei lá o quê, mas fui insistindo que em menos de 6 meses, menos de um semestre, eu já mostrava sinais e de uma forma de surpreender, até de invejar algumas pessoas, infelizmente, que via a minha recuperação a dia, eu consegui. Tanto que hoje estou a trabalhar, estou a conduzir. Infelizmente não consegui manter aquele meu emprego por várias razões e consegui criar algo. Eu sempre dizia que o informático dificilmente fica sem dinheiro, então temos que criar alguma fonte de rendimento, criar umas empresas que fornecem serviços relacionados com a minha área. E sim, e fui continuando com a vida até hoje. Há casos de pessoas que desistem no meio do caminho e eu dou o conselho de não desistirem, que tentem mesmo buscar exatamente esta força, essa luz que dificilmente a gente consegue encontrar, mas ela sempre está lá, quando menos esperamos. Então temos que manter a fé e aquela força que a gente precisa. E eu queria muito mesmo que o governo criasse mais condições, porque infelizmente eu vejo e eu vivo isso todos os dias, tanto que, bem, eu não tenho muitos problemas com escadas e eu consigo andar até um certo ponto, mas eu vejo os cadeirantes, porque eu fui cadeirante, e sendo cadeirante eu percebi que não existem rampas, não há condições para a gente poder, pelo menos, tanto mesmo nas fisioterapias e companhias. Então é uma área que ainda não tem técnicos 100% qualificados como deve ser, se bem que tem bons técnicos, temos bons sim, mas é uma área que pode ser melhorada, porque, sinceramente falando, isso pode acontecer com qualquer um de nós, então é sempre bom.